Glória a Deus. Paz e bem, irmãos, tudo bem com vocês? Para mim é motivo de muita alegria estar com vocês em mais um vídeo, em mais uma oportunidade para falar das grandezas de Deus. E hoje estamos na semana da Páscoa e eu queria pensar com os irmãos acerca de um texto que se encontra na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo número 1, versículo 18 até o versículo 21. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Amados, o texto em si é bastante conhecido, e como estamos na semana da Páscoa, eu quero falar sobre a obra de Jesus na Páscoa, porque a Páscoa está associada muito ao coelho, só que a Páscoa não se trata de coelho, mas sim de cordeiro. A Páscoa ela é a manifestação, a consumação, a atuação da obra de Jesus Cristo para a salvação. Existem alguns pontos nesse texto que eu poderia nomeá-los e até mesmo servir como tópicos de uma mensagem. E se este texto for ter um tema de pregação, eu gostaria que fosse o resgate divino. Bem, o primeiro ponto do texto, que está no versículo 18, é a depravação total. Porque antes da graça, como Pedro vai escrever, nossa maneira de viver era vã, ou seja, segundo outras traduções mais atuais, a nossa maneira de viver era vazia, inclinada ao pecado que nos foi dado, que foi passado a nós pelos nossos antepassados. Nós fomos concebidos e gerados no pecado. Apenas Jesus nasceu em santidade, viveu em santidade, morreu em santidade e ressuscitou em santidade. Apenas Jesus foi o único homem que em sua vida inteira não pecou e permaneceu santo e imaculado. Já nós somos inclinados ao pecado, pecamos diariamente, nascemos no pecado, por causa da nossa maneira de viver pecaminosa, por causa dos nossos antepassados, existe então a depravação total, onde, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23 diz, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado cria um bloqueio, o pecado cria um afastamento, o pecado nos retira da presença de Deus. E toda a humanidade, todo ser humano pecou e foi lançado fora da presença, destituído da presença de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Só que olha o versículo 24 de Romanos capítulo 3. Olha o que lá vai nos dizer. Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ora, isso daqui é a Páscoa. Esta é a obra de Jesus na Páscoa. A redenção que há em Cristo Jesus, por intermédio da sua graça. Ou seja, o que é graça? É algo que não merecíamos, mas nos foi dado. O que é graça? É algo que não éramos dignos,
mas nos foi entregue. Isso é graça. E não merecíamos a salvação, a remissão dos pecados, porém nos foi entregue por intermédio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E quando Pedro ele vai escrever sobre o que estamos tratando aqui, ele vai fazer uma alusão às práticas antigas na época. Por exemplo, uma pessoa que era presa, detida como escravo, ela, para ser liberta, tinha que receber o pagamento em algum valor. Como eu sempre falo, eu anoto tudo que eu vou discorrer com os irmãos, como se fosse um esboço. E eu quero aqui pensar com vocês neste ponto. A pessoa era presa como escrava, era detida como escrava, e para ser resgatada, para ser liberta, tinha que ser pago um valor. E esta é a alusão que Pedro diz quando ele fala da redenção em Cristo Jesus. Nossa prisão era o pecado, nossas algemas era o mundo, nossa sentença era o castigo e a morte eterna. Mas o resgate foi por Jesus. E o preço que ele pagou para nossa liberdade foi seu sangue, que é muito mais valioso do que o ouro e a prata. Então, este é o cerne do Evangelho. A redenção, o resgate divino por intermédio de Cristo Jesus, que apesar da nossa depravação total, recebemos por intermédio da graça e da cruz a salvação da nossa alma. Esta é a obra de Jesus na cruz do Calvário. Agora o versículo 19 entra o segundo tópico da nossa mensagem, que é o valor do sangue. Mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Veja, temos dois pontos neste tópico. O primeiro, o sangue de Jesus é mais valioso do que o ouro e a prata. O ouro e a prata, ele pode ser roubado. O ouro e a prata pode se corromper. O ouro e a prata pode perecer, ou seja, não são eternos, possuem prazo de validade, possuem um fim. O ouro e a prata pode ser comprado, obtido por nosso mérito, obtido pelas nossas ações. Já o sangue de Jesus não pode ser comprado, mas é nos oferecido gratuitamente. Não merecíamos, não tínhamos condições de alcançá-lo, mas nos foi dado por intermédio da graça. O ouro e a prata têm fim, o sangue de Jesus Cristo é eterno. O ouro e a prata podem ser roubado, o sangue de Jesus Cristo não pode ser roubado, nem comprado, nem vituperado. O sangue dele é perfeito e imaculado e nos redimiu dos nossos pecados. Segundo ponto que o texto vai dizer é que ele é como um cordeiro imaculado e incontaminado. Quando Pedro fala de cordeiro, ele novamente faz uma alusão à ilustração do ritual judaico, onde o povo judeu pegava animais e levava ao sacrifício para a remissão de pecados. O mais comum era cordeiro, ovelha, até mesmo bois, pombas que eram capturadas, que eram pegas e levados ao ritual judaico, onde seu sangue derramado pela morte do animal redimia o pecado daquele povo, porque o pecado tem como consequência e castigo a morte. Então o animal era trocado no lugar do homem, levando o animal à morte. O sangue derramado purificava o judeu. E Jesus, como cordeiro imaculado, nos redimiu dos nossos pecados, morrendo uma vez só,
só que de modo suficiente e eterno, Ele nos perdoou de nossos pecados. Ele, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme está em João, capítulo 1, versículo 29, ou até mesmo em Apocalipse, capítulo 5, versículos 5 e 6, onde João está na sua visão da revelação do Apocalipse, e ele vê o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu o pecado, que venceu o inferno, que venceu a morte, que venceu e triunfou sobre todas as hostes e potestades malignas. E ele também vê o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que é a nossa salvação. João, quando ele vê o Cordeiro, ele enxerga o poder do leão, mas a salvação por intermédio do Cordeiro. Quando ele vê Jesus, ele enxerga o poder do leão, mas também enxerga a salvação que há por meio do Cordeiro. Então, o segundo ponto é o valor do sangue, que é imaculado, ou seja, é santo e é incontaminável, não pode ser contaminado e ele é perfeito. Agora, o terceiro tópico é por amor, antes da fundação do mundo, que está no versículo 20, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. O amor incondicional de Deus fez com que a salvação, o resgate, fosse preparado antes mesmo da fundação do mundo. Deus já tinha previsto que Adão iria pecar e previamente prepara o Cordeiro. Deus já tinha previsto que a humanidade iria cair e previamente prepara o Cordeiro. Deus já tinha previsto que a gente iria ser contaminado com o pecado e previamente prepara a nossa remissão e salvação. Deus poderia sim interferir na história, só que Ele dá a liberdade, o livre-arbítrio humano, para que apesar dos nossos pecados, possamos ser redimidos por intermédio da graça. Então, pelo Cordeiro, pelo amor, fomos salvos. João capítulo 3, versículo 16, o versículo áureo da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor dele não foi manifestado para apenas um grupo específico, mas para todo aquele que nele crê. O amor dele não foi depositado para apenas o povo judeu, mas para todo aquele que nele crê não pereça, não seja morto com o mundo, mas tenha a vida eterna. O que está escrito também em Romanos, capítulo 5, versículo 8, está muito lindo o que está escrito lá. Diz-nos assim, Romanos 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O pecado, antes de ser manifestado em nós, já havia sido destruído e perdoado pelo amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Antes mesmo de a gente pecar, Deus já está liberando o perdão. Agora, 1 de João, capítulo 4, versículo 19, está escrito assim conforme o apóstolo do amor nos escreveu. 1 de João, capítulo 4, versículo 19, diz assim a palavra de Deus: nós o amamos porque ele nos amou primeiro, ou seja, é o amor manifesto antes da fundação do mundo, antes que eu tenha sido gerado pela minha mãe, ele já tinha me amado. Antes que o pecado tenha me contaminado,
Ele já tinha me perdoado por intermédio da cruz do Calvário. É o amor que veio antes da fundação do mundo, que nos liberta e nos salva de todos os nossos pecados. Agora, para encerrar com vocês, o último tópico da nossa mensagem é a ressurreição e esperança, que está no versículo de número 21. Diz-nos assim: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Porém, o amor, o resgate de Jesus, não morreu com ele na cruz do Calvário, mas ressuscitou juntamente com ele no terceiro dia. O amor não morreu com ele na cruz. O resgate não morreu com ele na cruz. O perdão não morreu com ele na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia. E a ressurreição aponta para o arrebatamento. Por causa da ressurreição temos a fé que nos move a adorar, a fé que nos move a acreditar, a fé que nos move a permanecer firmes por intermédio da ressurreição. Temos a esperança que ele vai voltar. João capítulo 14 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Eis que vou preparar-vos lugar, e virei outra vez para vos buscar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Está escrito em Atos capítulo 1, versículo 9, que enquanto Jesus subia para o céu, e os varões galileus, os apóstolos, os discípulos e as testemunhas estavam vendo, dois anjos se apresentam e dizem: por que estáis olhando para cima, varões galileus? Esse mesmo Jesus que para o céu vos viste ir, há de voltar para buscar a sua igreja. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15 está dizendo para a gente, 1 Tessalonicenses capítulos de número 4, versículo 15 está dizendo assim: dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não pereceremos os que dormem, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e nós e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. E esta é a mensagem do resgate divino. Primeiro, a depravação total. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Segundo, o valor do sangue. Por intermédio do sangue de Jesus, que é muito mais valioso do que qualquer bem material, temos o nosso resgate, o pagamento da nossa dívida. Terceiro, isto é por amor, que foi manifestado antes mesmo da fundação do mundo. E o quarto ponto e último, e pela ressurreição, temos a esperança do arrebatamento da igreja. Amados, era esta palavra que Deus colocou e incomodou em meu coração para trazer com vocês nesta noite. Eu vou deixar aqui embaixo o esboço da mensagem para você ter acesso, para você poder pregar depois e estudar melhor. Eu vou deixar aqui embaixo o esboço, mas peço também que você deixe o like,
compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. E feliz Páscoa, Deus te abençoe, até o próximo vídeo.